Lapidando Diamantes. Vamos sentar aí, pessoal. É muito complicado, né, falar depois do pastor Nassif, depois do nosso grande César Pimenta, depois do Carlos Silva, né? Cada um com as suas características, cada um com a sua maneira de transmitir, né? E eu nunca me preocupei em ser um palestrante, não é nem a minha função, né? Eu acho que eu estou mais para pilotar o navio do que para palestrar, né? Mas a gente faz aquilo que pode, fazer que nem o Carlos, né? Mas eu sou teimoso e não vou desistir, né? Vamos aprendendo um pouquinho de cada vez, né? Vamos treinando aí para se tornar cada dia melhor, né? Mas eu anotei algumas coisas durante a apresentação de cada um deles, e o pastor Nassif fez uma colocação aonde quem entrou na UP com o objetivo, somente este objetivo de ganhar dinheiro, ele está no lugar errado, né? Ou está fazendo a coisa errada, tanto faz, né? Depois o Carlos defendeu uma tese de que a gente tem que ter o seu sonho, tem que ter os seus objetivos, né? E lutar por aquele sonho, né? E isso tudo nos traz aquele conforto todo, que ele nunca desistiu do sonho dele, que é ter o lazer, né? E o César complementou com aquele profissionalismo que lhe é peculiar, com aqueles resultados que ele obtém. Eu acho que outras pessoas aqui, a maioria, quem não viu eu falar sobre trabalhar por dinheiro aqui, levanta a mão. Então, todos já ouviram eu falar isso aí. Eu só quero reforçar para vocês o que eu sempre digo, e digo há muito tempo isso, de que não é balela. Aliás, até no livro meu eu costumo dizer isso, de que em toda a minha história, eu nunca trabalhei por dinheiro na minha vida, nem quando eu comecei como engraxate. Eu nunca trabalhei por dinheiro. Eu sempre trabalhei pelo realizar, né? O dinheiro sempre foi consequência na minha vida por aquilo que eu realizei, né? E é óbvio, uma coisa traz a outra. Então, eu acho que a colocação do pastor foi muito feliz, a colocação do Carlos, porque as três se somaram, né? Mostrando que, na verdade, você tem que lutar por um ideal, pelaquela motivação, por aquele sonho, para que vocês cheguem lá, né? E não ficar no pula-pula. Eu ouvi de um líder, eu não me recordo agora quem foi que me mostrou, eu acho que foi lá do Nordeste, né? Me mostrou um vídeo onde ele comenta assim, ó, que hoje as empresas que estão surgindo, outras que surgirão e aquelas que já existem, as diferenças, né, que podem acontecer são muito pequenas para que a gente busque aquilo que foi dito aqui, olha, que o César, né, comentou, de que ele mudava cada dia por R$100 a mais, ele mudava de emprego. Então ele ficava 1 mês, 2, e os caras tiravam o sarro dele quando ele ficava 3 meses. Na verdade, se você ficar procurando sempre quem é que paga R$10 a mais e ir, você não vai marcar posição em lugar nenhum. Escolha então melhor. Se não é a UP, que seja quem for, não importa, né? Isso não importa. E o que acho que o que importa é aquela que vocês escolherem, né? E como é que se escolhe uma grande empresa ou uma boa empresa onde eu quero realmente fazer sucesso, quero fazer acontecer as coisas? É como se escolhe um marido, como se escolhe uma esposa, como se escolhe uma família, né? A gente busca o ideal, né? A gente normalmente não vai só na paixão. O primeiro movimento é a paixão, mas depois vem o amor, vem a amizade, vem o carinho, vem o respeito, vem uma série de coisas. E a empresa não é diferente. Então, eu também digo a todo mundo que, se eu fosse hoje um distribuidor e fosse escolher uma empresa, claro, que no primeiro momento eu queria a paixão, sem dúvida nenhuma, né? Uma empresa que tenha paixão, que tenha um visual bonito, que tenha um escritório bonito, que tenha um site bonito, né? E que tenha algo diferenciado para mim fazer esse negócio. Mas, acima de tudo, eu vou ver
o DNA dessa empresa, eu quero ver o que é essa empresa, quem é o presidente dessa empresa, qual é a história dessa empresa, como é que ela nasceu, como é que ela chegou aonde chegou, em quanto tempo, o que ela fez por esse país, né? E não só por as pessoas. Porque quando nós começamos no marketing, só existia 2 ou 3 empresas grandes, né? E que davam oportunidade a somente líderes famosos, aqueles líderes que eram os ícones, né? Aqueles líderes que eram uns que ganhavam dinheiro. Os outros se entupiam de produto nas prateleiras das casas e depois terminavam ficando quebrado, né? Com a prateleira cheia de produto, né? Como eu conheci muita gente, sem citar nome de empresa, cheio de pozinho para emagrecer, né? E quebrado, e não estava mais lá fazendo, mas estava a prateleira cheia daquele pozinho, né? Outras com aquele negócio amargo que diz que é bom, né? A prateleira lotada daquilo e duro e sem grana, né? A UP eu nunca vi o cara parar estocado de produto na casa dele, porque a nossa ativação já chegou a começamos, acho que custava R$29, se não me falha a memória, né? E hoje é uma ativação que pode ser até de R$48. Então isso não empobrece ninguém. Então esta empresa mudou o panorama desse país. É isso que eu quero que vocês raciocinem, é assim que se escolhe uma empresa que quebrou paradigmas, uma empresa que modificou os hábitos de marketing de rede, tanto é que eu tirei esse nome de marketing de rede, e eu sempre peço nas minhas palestras, que nós excluímos esse nome do nosso dicionário, porque infelizmente pessoas de condutas não ideais, né, ou não boas, né, como queiram, mancharam um negócio maravilhoso que é o marketing de rede, e ficou um nome que eu tenho vergonha às vezes de chegar para o meu círculo de amizade e dizer o seguinte: eu tenho uma empresa de marketing de rede. Quem não conhece desse, é aquele negócio que tu faz corrente, que toma dinheiro dos outros? A primeira pergunta que eles me fazem. Digo, não é nada disso, deixa eu te explicar. Aí a conversa fica longa, fica chata, né? Eu vou lá para me divertir e no fim tenho que explicar o que eu faço. Isso, não existe coisa pior na vida. Então nós criamos um nome, né? Me perguntaram hoje aqui, que é o marketing de relacionamento responsável, né? Com responsabilidade. Então, isto é uma das formas de se escolher uma empresa. Ver o endividamento dessa empresa, esse é público, qualquer um pode ver. Ver se existe algum tipo de protesto nessa empresa, é público, qualquer um pode ver. Ver a história, né, desta empresa, isso é público. Vocês estão escolhendo com quem vocês vão casar profissionalmente. É a hora de vocês fazerem a escolha correta e não ficar trocando, né? Porque qualquer casamento, seja ele qual for, ele tem momentos difíceis, claro que tem, né? Quem é que não tem, quem é casado aqui, que não teve momentos difíceis, que dá vontade às vezes de ir embora, que dá vontade de desistir, né? Mas depois acalma, passa a tempestade, vem o quê? Vem a bonança. É comum, isso acontece, né? A gente briga com quem a gente está perto. Eu nunca briguei com um cara aqui de Mariporã, nunca briguei. Sabe por quê? Porque eu não conheço ninguém em Mariporã, né? Agora, com a Lelê, eu brigo quase todo dia, né? Quase todo dia, né? Então, é isso mesmo, é a convivência. Mas brigamos, mas temos o mesmo ideal, temos o mesmo objetivo. Nós sabemos o que queremos e aonde nós queremos chegar, né? Até adquirimos um filhinho agora, né, o Black, né, Lelê? É um cachorrinho bonitinho, né? Por isso que eu falei, negócio aqui que eu vou lançar o marketing de alimento para cachorro, né? Mas, pessoal, então eu acho que são alguns critérios que vocês têm que ter para escolherem com quem vocês realmente querem ficar. Não interessa se é UP, não estou preocupado com isso. Isso é vocês que decidem, né? Mas escolham bem, né?
né? E não se impressione com aquelas pessoas que falam rápido, porque não sei o que, negócio, mas essa indústria do marketing, que maravilha, agora essa empresa que é a maior do mundo. Tem líder, né, que já passou aqui pela UP, que a UP era a melhor do mundo. Antes da UP teve uma outra que foi a melhor do mundo. E teve uma outra que era a melhor do mundo. A que ele está hoje é a melhor do mundo. Qual é que é a melhor do mundo, afinal de contas? É a próxima que ele vai entrar? Não importa quem é, não estou discutindo o nome, eu estou dizendo conceitos. Conceitos é o seguinte, vocês já viram malandro e vigarista antipático? Não existe. Todo cara fala bem, fala rápido, fala ligeiro, tu sai dali motivado, alegre, vai contente. 20 minutos depois tu já nem lembra mais o que o cara falou, não te gravou nada, não te agregou nada, tu te motivou na hora. Então, fique num lugar que você escolha com antecipação. O pastor disse um negócio aqui maravilhoso, que eu fiquei impactado. Ele disse assim, a diferença do Brasil e dos Estados Unidos é que no Brasil se planeja em 3 meses existe ter uma obra e se termina a obra depois de 20 anos ou 10 anos. Quando termina, ela não cai. Nos Estados Unidos se planeja 10 anos ou 20 anos e se constrói em 3 meses. Qual é que está certo? É planejar tudo, o mínimo, do mínimo, do mínimo, dos mínimos detalhes. Porque aí não tem falha, meu irmão. Você foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. Não tem erro. Não tem como você errar. Faça 10 vezes aquele planejamento, não tem como você errar aquela obra que você quer fazer. E quando eu falo obra, não precisa ser construção, pode ser qualquer tipo de planejamento. Então isso a gente vai aprendendo. Eu não nasci empresário. Eu nasci de uma forma humilde, numa família humilde, e tive os meus percalços aí na vida, né? Fui crescendo, fui aprendendo, depois me tornei CLT, empregado, né? Onde fiquei por muito tempo, né? E até que entrei para o mundo de ser empresário, né? E fui aprender. Não sabia que era tão difícil, né? Quando vejo as pessoas saírem de uma UP para ir montar uma pirâmide, que acharam que são espertos demais, que são sabidos demais, digo, coitados, ele não sabe o que espera. Perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem, né? Não tem estrutura, não tem estrutura financeira, não tem estrutura de liderança, não tem respeitabilidade, não tem conhecimento do negócio, não tem ética. Então, é um negócio que já nasce morto. Então, aprendam uma coisa, escolham com quem vocês vão casar profissionalmente e se dediquem. A gente pode errar, porque senão não existia separação, tanto profissional como pessoal. A gente pode errar é humano. Mas a gente pode diminuir as possibilidades de erro nosso. Então, pessoal, é muito importante essa escolha. E essa escolha não precisa ser a UP. A escolha é a que vocês realmente decidirem. Essa é a escolha certa, é a de vocês. Não a que eu estou dizendo para você. Claro que eu quero todo mundo na UP, mas a escolha tem que ser de vocês. É aquela que realmente faz com que vocês estejam felizes, seguros, conscientes. Eu acho que é essa a história. Eu nunca vi nenhum cara esperto e malandro montar uma empresa e botar a família dele para trabalhar. Eu nunca vi. Normalmente os caras pegam laranja, estão sozinhos, a família eles protegem no outro canto. A minha empresa, ela nasceu com a minha família, e todos se envolvem, e quando não se envolve eu dou bronca ainda por cima, porque tem que se envolver. Então, isso também é solidez, porque a base das coisas, além do espírito, além da religiosidade, além da crença, além do sonho, é o envolvimento familiar, que é uma coisa muito sólida.
né? Então, eu acho que isso são escolhas corretas, né? Também fiz uma anotação aqui. Eu tenho me questionado muito de por que os nossos eventos estão vazios. Eu vi comentários do Carlos, vi comentário do César, do pastor, naturalmente, ele nem tem essa experiência, não sabe o que acontece, né? Nós já tivemos eventos aí grandiosos, né? Eventos que eu digo são os mensais. E as conclusões que a gente chegou é que o erro não está sendo da empresa, o erro está sendo de vocês. Porque se vocês não comprarem a ideia, ou nós não concluímos uma maneira do porquê, e vocês não se perguntarem, e não dividirem isso com seus companheiros e com a empresa, aonde está o furo da bala para a gente resolver, nós não vamos descobrir nunca, né? Vai ser algumas coisas que são muito claras, que é o envolvimento pessoal de cada um, é aquele chamar da liderança, né? É comprometer a liderança para que levem gente, para que motive. Aqueles outros detalhes que foi colocado, não adianta misturar quem quer só venda, tudo isso são a parte de planejamento. Mas primeiro vamos pensar como que se enche uma sala. Eu acabei de chegar aqui na sala ali, eu estava ali parado ali na rua, me mandou um WhatsApp, o Henrique Mariano, do Rio de Janeiro, aonde ele disse assim: Clarel, olha essa foto. Está aqui a foto. Tá? Pode acreditar, acabou de chegar para mim, não faz 15 minutos. 500 pessoas num VIP 500 dele lá, e não tinha lugar, gente na rua, porque ele pegou um lugar para 400 e poucas pessoas, tinha mais de 500, e chegando gente, não tinha como colocar. Então, por que isso? Porque foi planejado, porque foi isso, nós fomos estruturando, né? Começamos a trabalhar o Rio de Janeiro diferente. Quando eu cheguei lá, estava em 7º lugar no Brasil, o Rio de Janeiro, dentro da UP. Hoje ocupa 2º lugar, só São Paulo, que realmente é muito complicado bater São Paulo, mas nós vamos bater, né? O Rio de Janeiro. Então é o seguinte... Tropa de elite. Então, e olha, eles nem estão lá no coisa lá. Vocês receberam também? Receberam a foto aí do Mariano agora? Olha lá. Então, é isso que nós precisamos, nos comprometermos, né? Comprometimento para que a gente comece a fazer a funcionar. Os outros detalhes, não é a UP que tem que planejar, não é só a UP que tem que dar o resultado. É vocês que têm que trazer, porque vocês são melhores que a UP. Por que vocês são melhores que a UP? Porque vocês estão na rua. Vocês sabem o que está acontecendo com as pessoas. Vocês sabem o que verdadeiramente está passando na necessidade de fazer com que as pessoas se aproximem. Aonde está a motivação para a pessoa vir? Tragam ideias boas, tragam ideias inteligentes, vamos debater ideias. O Bira teve uma atitude aí que eu... aplaudi, incentivei, até mandei um diretor nosso e o próprio Léo para lá, aonde ele reuniu alguns líderes do Sul, e inclusive foi até o Mariano, que é do Rio de Janeiro, né, aonde discutiram estratégias, posições, o que a gente pode fazer, porque a empresa não é só a UP. Ponham na cabeça, a UP só é o que é porque tem vocês. A UP não é nada. Quem é esse time. É esse time que está aqui. Não estou sendo demagogo para quem me conhece, não estou sendo aqui malandro de querer vender uma ideia que vocês são importantes, porque vocês sabem que eu estou falando a verdade. Se todos aqui saírem da UP hoje, o que acontece com a UP? Tudo, eu digo todos, é toda a nossa liderança. Acaba a UP, aí a UP vira o quê? Nada.
Então, o importante é vocês. E é vocês que têm que fazer essa empresa crescer, porque ela é de vocês, é para os filhos de vocês, para os netos de vocês, e para que a gente atinja esse sonho de ser a maior do mundo e ter orgulho dessa empresa. Vestir a camisa, postar nos Facebooks, postar coisas interessantes. Eu vejo, às vezes, eu entro pelo Facebook da UP e vou examinar, às vezes, alguns... É que eu tenho um pouco de dificuldade, eu não sou igual o Carlos, assim também, né? Também não é para ser igual o Carlos, né? Que tem muita dificuldade, eu tenho um pouco menos dificuldade que o Carlos, né? Mas eu também tenho dificuldade de mexer em algumas coisas, e o Facebook é uma das coisas que eu não me familiarizei bem, mas eu vejo, eu fico, como é que o cara pode ser um diamante, ou um triplo, ou um duplo, e botar lá uma fotografia de uma lua bonita, não sei o que, do aniversário da sobrinha. Aí uma pessoa que está precisando de uma ajuda, que precisa de uma perna mecânica, sei lá o quê. Pô, meu, usa a rede social para divulgar o seu negócio, para que o seu sonho seja realizado. Botamos o nosso marketing para mandar alguns capa do Facebook para vocês, e vamos criar mais. Usem aquilo, divulguem a empresa de vocês. É isso que nós temos que fazer, nos envolver, começar o nosso coração a bater mais forte, a nossa adrenalina começar a bater mais forte. Não quero falar sobre estratégia, porque todo mundo falou e vocês vão falar, mas eu tenho uma que eu sou apaixonado, que lá no Rio a gente tem conversado bastante, que é o DNA perfeito, né? Que está na moda. Ninguém botou a roda, ninguém inventou a roda, não. Isso já está inventado. Simplesmente a gente botou uma roupa nova, né? A gente pegou e recriou, né? Ou então fez um embelezamento ali, né? Na verdade, o que quer dizer isso? É clonar você, né? Por quê? É muito simples. Já existe até um livro que fala sobre isso de outra forma, sobre outro ângulo, que é o livro do Don Faila, né? Que fala no básico, né? Mas a história é mais ou menos o seguinte: no momento em que você, porque existe um erro de conceito que nós precisamos consertar, que o Carlos falou com muita propriedade isso, nós precisamos consertar esse erro de conceito que nós temos. Se existe uma coisa que eu sou muito, eu acho que eu sou bom, isso realmente eu acho que eu sou bom, é na minha persistência, em estar ligado nas coisas todas que acontecem, viver essa empresa 24 horas e estar sempre em busca de qual é o detalhe que eu preciso melhorar, né? Porque hoje só se ganha o jogo no detalhe, né? Aquele acidente que teve na Copa do Mundo, nunca mais no planeta vai acontecer da Alemanha meter 7 em nós. Nunca mais, aquele acidente. Assim como a morte do maior corredor de Fórmula 1, que o mundo já viu, que chamava-se Ayrton Senna, morreu numa curva em plena corrida. São acidentes. Aquilo não acontece. E ele hoje, todos os jogos são parelhos, ganha quem tem um detalhe diferente, e é esses detalhes que nós precisamos. Então, esse detalhe do DNA me chama a atenção, me motiva, eu fico vibrando. Porque tu imagina quantos eu tenho na minha primeira linha. Eu tenho que conversar com esse cara, eu não tenho que avançar. Se eu clonar esses caras para que eles façam a mesma coisa que eu, e ensinar que eles façam a mesma coisa com os outros, nosso problema está resolvido. Podem acreditar, nosso problema está resolvido. O problema é que a gente às vezes vai atabalhoado, sem o planejamento, sobre todos aqueles ângulos, e vai lá para a última linha para buscar, e quer às vezes arruma um grande líder e joga lá embaixo na perna do outro para ajudar errado. Não tem essa. Tudo que tu dá, né, de presente para o cara não valoriza, deixa ele buscar, ensina ele, clona você e dá para ele. É o maior presente que você pode dar para essa pessoa, é você se clonar e dar para ele. Então,
como que você clona isso? Passe o teu DNA para ele, mostre para ele aquilo que você faz, como você faz, faça reunião semanal, quinzenal, na pior das hipóteses, com a tua primeira linha. Tu vai trabalhar menos e de forma mais inteligente, mais produtiva. É isso que nós precisamos fazer, né? E depois vocês vão ter aí algumas novidades. O Bira está organizando também essas. Vai existir isso no Rio, vai existir isso em Minas, vai existir em outros lugares, e eu acho que está dentro do planejamento que está acontecendo aí, né? Outra anotação que eu fiz é o seguinte, que eu falo aqui sobre planejamento empresarial. Eu quero dizer a vocês que eu cometi alguns erros porque eu não estava preparado para ser empresário quando eu comecei. Depois que eu parei, né, de ser empregado, eu não estava preparado. Eu achei que estava, mas não estava, né? Eu patinei, errei, né, cometi muitos erros, e depois, quando você avança demais, fica muito difícil. Isso eu tenho experiência. Por que na Índia tem um ditado, antes de eu continuar isso, na Índia tem um ditado assim, ó: quando morre um jovem, perde-se um livro. Quando morre um velho, perde-se uma biblioteca, né? Então, porque o velho viveu mais, ele tem experiência. Então essa experiência eu vou dizer para vocês. Eu não estava preparado nem para ser um empresário e nem para ser um grande empresário, né? E eu tive muita dificuldade. E não me envergonho disso, assim como não me envergonho de dizer que fui engraxate, assim como não me envergonho de nada do que eu fiz, né? Claro que eu não vou dizer as coisas erradas que eu fiz aqui, né? Essas eu não vou contar para vocês. Mas, na verdade, não me envergonho de absolutamente nada na minha vida, né? Porque eu nunca fiz absolutamente nada de errado para que prejudicasse ninguém. Eu sempre sou a favor de que, se eu não posso ajudar, eu não prejudico, né? Então, chegou um momento em que nós nos perdemos na poeira, vamos dizer assim, do crescimento, que chegamos a números que estava muito difícil de digerir, né? Eu costumo dizer, porque como eu vim de banco, existe duas maneiras de uma empresa quebrar. Eu não era empresário, uma coisa é entender de empresas, e uma coisa é entender de administração, e a outra coisa é ser empresário, né? Você quebra por dois motivos: por falta de venda e por excesso de venda. Quer dizer, não acredito que o cara quebra por excesso. Quebra. Pode acreditar que quebra por excesso. Absolutamente certo, queira vocês ou não, se quebra por falta e se quebra por excesso, né? E nós não quebramos, acho que porque Deus disse assim, não é o momento ainda, Clarel, vamos resolver isso aí devagar, né? Porque, acima de tudo, nós temos uma responsabilidade social muito grande. Passa de mais de 50 mil famílias que dependem financeiramente desta empresa. O que tu diz para 50 mil famílias? Então, a nossa responsabilidade ultrapassou algumas coisas, né? Então, você não pode simplesmente começar pelo teu sonho e começar a fazer bobagens, começar a achar que joga aquilo que tu não joga, ou que tu tem aquela força que você não tem, e nós não tínhamos. Então, as coisas foram atrasando, e aí começar é a maneira agora de ajeitar o nosso baralho, começar a ajeitar o nosso negócio. Aí parei, o Rio me fez muito bem, porque eu ficava lá em casa, planejando, conversei com um, converso com outro, conversei com aqueles que são melhores que eu, né? Aqueles que pensam mais que eu, que são mais espertos que eu, são mais preparados que eu, né? Porque tem muita gente muito mais preparada, sem dúvida nenhuma, né? Não tem tão bonito como eu, mas tem mais preparado do que eu, isso com certeza, né? Então, nós estamos acabando um planejamento dentro da empresa, aonde nós vamos dizer aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar, e como é que se faz essa caminhada, estilo pastor Nassif,
né? Vamos levar o tempo que for para planejar o mínimo detalhe, a estilo americano, né, para que aconteça com perfeição, né? Então, isso é uma notícia que eu queria dar para vocês, é um compromisso, né? Porque não basta ficar no palco ali todo assim, empinadinho, bonitinho, dizer, não basta. Nós temos que ter estrutura, nós temos que ter força, nós temos que ter caráter, nós temos que ter responsabilidade com as pessoas, nós temos que vender verdade, não só mentira e ilusão, né? Então, isso está há bastante tempo que venho fazendo, reuni mais uma equipe, peguei pessoas para me ajudar a fazer isso, temos lá grandes pessoas lá dentro também, né? Participou eu, o Furlan, o meu filho, o Zettler, que é uma pessoa muito preparada, onde ficou 34 anos na Avon, era um grande administrador, foi vice-presidente, né? Então, a gente está fazendo um plano de planejamento que eu, como vim de banco e vi muitos planejamentos para poder ver balanço, para poder ver essas coisas, tudo isso eu entendo. O problema é que na hora de realizar uma coisa é você entender, né? Tu imagina botando o Filipão em jogo, ou então o Dunga, que agora é o treinador, bota ele para jogar hoje, não vai jogar mais nada. Botar o Pelé para jogar, não vai jogar nada. Mas isso não quer dizer que ele não entenda de futebol. Então, uma coisa é entender, que eu entendo, e a outra coisa é botar para jogar, né? Então, eu tinha que me valer de pessoas que são melhores do que eu, né? E isso é uma maneira de que a gente cresça com responsabilidade, né? Já que a empresa está faturando, tem dinheiro, vamos pagar os melhores para fazer isso, né? Vamos unificar a nossa linha de norte a sul, de leste a oeste, ou como preferem, do Iapoca ao Chuí, né? Vamos ter uma linha só de discurso, vamos ter uma linha de atitudes, vamos dar uma personalidade única para essa empresa, vamos botar essas regras claras, e não aquele pessoal, cada um quer fazer do seu jeito, cada um quer fazer a sua apresentação, e para nós crescermos, nós temos que ter regra, nós temos que ter uma linha, e quem não quiser obedecer a linha, que vá para outra empresa, não tem problema nenhum, né? Vá para outra empresa, mas esta empresa vai ter uma regra, e esta regra tem que ser seguida. Se a regra não estiver bem, vamos repensar na regra, vamos repensar nessa regra. O que nós não podemos fazer é começar cada um ter a sua, fica a Torre de Babel, né? Fica a Torre de Babel, cada um fala uma língua e ninguém se entende, né? Todo mundo queria chegar a Deus na Torre de Babel. O que Deus fez? Confundiu as línguas. Acabou o planejamento deles. Acabou aquela vontade de chegar no céu. Então, é essas coisas que eu acho que a gente precisa fazer, e é isso que nós estamos fazendo. Então, fica aqui um comprometimento. Em breve nós vamos apresentar depois, naturalmente, primeiro para a elite, depois a empresa, vocês todos vão saber dessas grandes novidades, né? E mais 2 itens só para encerrar, porque eu sei que a pauta aí é grande, eu não quero ficar aí me estendendo também. O Furlan eu já sei que falou de manhã, mas isso também é uma das coisas que me deixa assim emocionado, porque eu já falo nisso há muito tempo, né? Aqueles meus atropelos, né? Porque eu sou acelerado, e eu já venho falando em a gente ter o melhor escritório do mundo, uma série de outras coisas aí porque eu acredito muito na informática, embora eu não entenda absolutamente nada, mas eu acredito muito, porque eu acho que a informática hoje é um bem ou um mal, como queira, necessário, é impossível de se viver sem, né? E eu acho que a gente tem que ser o melhor para fazer isso acontecer de forma rápida. Então, além do WhatsApp que nós estamos lançando, né? WhatsApp, né? E tem o WhatsApp, né? Que é aquele que todo mundo conhece, todo mundo tem. O nosso não vai perder em absolutamente nada para ele, né? Que vai ser o WhatsApp, né? Ou up, que nem o César, a gente não chama up. Como é que é, César, que tu fala? Já mudou? Já mudou. Depois que ele foi para os Estados Unidos, ele mudou, né? Mas ele discutiu comigo barbaridade, que era up. Eu digo, César, é up.
Ele mudou. Você fala pick-up. Mas daí é brasileirado. Né? Então, o que vai fazer esse WhatsApp? Né? Você imagina assim, ó, cada um baixar o seu aplicativo, né? Você fala com qualquer pessoa que você quiser, né? Aí você quer dizer, eu quero falar só com meus bronze. Você puxa lá, fala com teus bronze. Quero falar com os meus ouro. Quero falar quem não está ativo. Quero mandar uma mensagem para toda a rede. Né? O que precisa? Só estar ativo para que o escritório funcione, né? Para que o WhatsApp funcione. Fora isso, que isso é uma coisa que eu venho há muito tempo brigando para que a gente faça, e agora que está dando uma aliviada, agora que nós paramos, né, de fazer as alterações que a gente, e as melhorias que a gente fez no plano, né, a gente teve muitas grandes ideias, não só dele, mas de muita gente aqui, e isso é aquilo que eu disse, vocês estão na rua e vocês sabem o que é preciso ser feito. Por desconhecimento matemático, por desconhecimento de outras coisas, não sabe o custo da empresa, não sabe o que está acontecendo, então fica impossível de se implantar. Mas tem muitas ideias, aliás, 90% das ideias foram criadas dentro da rede, né? Então, a outra detalhe muito importante, que nesse próprio aplicativo, né, você vai abrir, tanto em iPhone como Android, você vai abrir o teu escritório como você abre no computador. Você vai ver tudo aquilo que você vê, né, no seu computador, você vai ver no aplicativo, né? Você vai comprar, cadastrar, transferir, você vai fazer tudo aquilo que você faz na rua. Por quê? Porque eu quero vocês na rua trabalhando. Não quero dentro de casa, lá sentado no computador fazendo a coisa. Porque marketing, eu aprendi que marketing se faz aonde, Carlos? Aonde, Carlão? Nas residências. Nas residências, né? Então, marketing se faz na rua, meu povo. Não é dentro de casa. Então, nada melhor do que vocês terem um bom telefone, né? E trabalharem na hora que estão parados, na hora que estão lá, e ter todas essas informações. Eu estava lendo uma reportagem e conversando com alguns diretores que eu conheço ainda, né, que ainda estão na sua final de carreira, aí, que eram mais jovens que eu, ainda estão terminando, e eu quero correr na frente, eu quero fazer o nosso aplicativo, o melhor aplicativo do mundo, e que o nosso escritório virtual tenha todas as informações, né, necessárias. E quem entrou recentemente no seu escritório virtual sabe o que eu estou falando. Se não sabe, vocês vão receber, provavelmente, eu já estou passando aqui já uma determinação para o Paulo, ele vai entender o que é preciso ser feito na segunda-feira. Vocês vão receber um vídeo de explicação e uma maneira de vocês aprenderem a mexer no novo ícone lá, no novo maneira de ver o relatório, a rede Unilevel, onde vocês conseguem ver tudo aquilo que sempre foi um sonho, pelo menos meu e de muitos líderes aqui que tivemos discutindo, e que entrou em funcionamento há 3 dias, eu acho. Tá? Que você... O que aconteceu com a PagCom? Mas não é o momento agora, eu não vou responder agora. Me perdoe, eu não vou responder isso agora, porque não é o momento de responder da PagCom. Então, o que acontece? Hoje você consegue ver tudo aquilo que você precisa ver para administrar o seu negócio. Porque antes você tinha que ir abrindo aquelas redes, aquele negócio confuso, tinha que ter uma experiência muito grande. Hoje você diz assim, eu quero ver todos os meus inativos, só até a 5ª geração aparecer. Quero ver os meus bronzes, que falte apenas 100 mil para que ele chegue a bronze. Vai aparecer. Quero ver quem é que está hoje com o PIN
ganhando como rubi e não chegou a diamante. Zum, vai aparecer. Ou seja, você tem filtros. Você vai começar a ter filtros para poder administrar isso. Né? Então, essa é a ideia. Aliás, a ideia não, já está em vigor, né? Já está? Já, claro, já está no escritório. Naquele escritório antigo, minha rede de pesquisar o ID no Unilevel agora? Tem tudo que você pode imaginar completo. Inclusive ainda está se mantendo o EVUP antigo, porque você para transferir um dinheiro para um CD para alguém, você tinha que entrar no EVUP antigo e transferir. Hoje não precisa mais. Está lá ainda, por uma questão de quem não aprendeu ainda a mexer, mexe no antigo. Mas já está lá e você já pode estar testado, já pode fazer pelo novo. Está lá. Transferência. Tá? Você disse que está confinado e que não deu para ver, mas já está há mais de 4 dias, eu acho. Está 4 dias. Mais 4 dias. Hoje é sexta, desde segunda-feira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 5 dias. 5 dias. Dá um atualizar, porque às vezes pode estar cache o teu programa. Pode ter cache. Então, só um minuto, pessoal. Agora, claro, vocês vão passar um período de meio tonto, não vão saber, né, mexer, mas aí com o tempo vai aprendendo e nós vamos largar o vídeo para que vocês aprendam e façam o correto. Mas não para aí. Eu quero melhorar mais. Aonde estão os nossos defeitos? Por exemplo, assim, hoje você entra na última coluna lá e você vai ver assim, desempenho, meu desempenho, né? Aí aparece um quadrinho meio morto, já mandei mudar, eu acho que deve entrar agora dia segunda, ou terça, ou quarta-feira deve estar entrando, aonde ele vai dizer assim para você, imagina assim, porque é o que eu gosto, então é o que eu gosto, eu acho que tenho certeza, como eu convivo muito com vocês, eu sei como é que vocês pensam, eu sei como é que vocês querem, sei a necessidade de vocês, porque eu vivo vocês, né? Então, eu penso assim, bom, eu estou diamante, eu quero chegar a diamante elite, eu quero chegar a diamante, duplo diamante, né? Aí eu ponho lá, puxa aquela reguinha lá para o diamante duplo, aí vai aparecer assim, o que eu preciso? Daí ele vai dizer, olha, investe no João, no Pedro e no Antônio, está faltando tanto, está faltando, explicadinho, detalhe, né? É aquele cara ali que tu tem que investir. É aquele cara, já está funcionando, mas mal apresentado isso, tá? Isso já está lá, não precisa programar, então por isso que vai ser rápido, porque já está programado, só está confuso a forma de apresentar. E aí nós discutimos isso ontem, e aí chegamos à conclusão para que fique legal. Se não ficar legal, nós vamos melhorar mais ainda para que fique bacana. Tá? Para que fique bacana. E assim por diante, quer dizer, terá muitas outras coisas, porque na parte interna nós também já estamos bem, né? Eu também cometi, não sei se é acerto ou erro, mas eu cometi o mesmo caminho, eu usei o mesmo caminho do Bradesco, eu digo, bom, vou me refortalecer de informações para depois melhorar tudo para a rede, né? É uma maneira de ver, né? Que é o que o Bradesco vê. Mas como eu já estou forte agora eu vou botar toda a carga de bateria da nossa informática em cima daquilo que a rede precisa ver e aquilo que é necessário para a rede, né? Aquilo que é importantíssimo para a rede. E, meus amigos, eu acho que o primeiro lapidando nosso, né? Eu já em nome de toda a diretoria, em nome da UP, peço desculpa que se nós cometemos algum erro, algumas falhas, né? E acho que a gente vai melhorando, como nós começamos o nosso primeiro grande evento, para botar 70 pessoas nós suamos sangue, né? O último nós botamos quase 4.000 pessoas lá, e foi um sucesso e um show. No penúltimo foi muito bonito, mas não demos comida, né? O pessoal ficou reclamando, né? E cada vez nós vamos melhorando mais. E a mesma coisa está acontecendo, quer dizer, tudo aquilo que a gente for melhorando, né? É assim que se faz
uma nação forte, é assim que se faz uma família forte, é assim que se faz uma empresa forte. É não ter medo de corrigir, né? Posso errar, mas tenho coragem de recomeçar e reconhecer o meu erro, pedir desculpa e digo, vou começar de novo e vamos fazer certo juntos. Porque é isso que é importante, de nós estar sempre prontos para que a gente corrija e melhore, né? Então, peço desculpa a vocês aí por algum erro que nós estamos fazendo no nosso lapidando. Nós vamos ter o lapidando, podem ter certeza, magnífico. Quero botar de pessoa, claro, quem veio e continuar como diamante, alguma coisa está errada, né? Ou com ele ou com nós, mas eu acho que é com nós, porque a gente talvez não tenha conseguido transmitir aquilo que é necessário transmitir para que vocês saiam do patamar de diamante e passem para um patamar maior, né? Mas a nossa ideia é fazer talvez 1 ou 2 diamantes por ano aí, lapidando, né? Ou talvez até mais pela quantidade que nós pretendemos formar, né? E acima de tudo, pessoal, não esqueçam de uma coisa, investindo em pessoas, investindo na camada de treinar. Dentro desse planejamento, só para, eu esqueci de dizer isso, estão buscando de novo, eu fiz uma reflexão assim. Quando a AMP começou, nós não vendíamos nada. Só para vocês terem uma ideia, teve o mês melhor, antes de começar o boom da AMP, começar a dar início da AMP, nós vendemos 140 ou 130 mil reais. Quer dizer, hoje tem CD que vende mais que isso, muitos CDs que vendem mais que isso, né? Então, vamos dizer assim, hoje nós estamos num patamar completamente diferente disso aí, né? Estamos num patamar completamente diferente disso aí. O investimento em pessoas, né? Eu fiz essa reflexão dizendo assim, por que nós crescemos? O que nós fizemos diferente? Nós não tínhamos nenhum grande líder. E nós chegamos a uma produção monstruosa, maravilhosa, sem nenhum cara. Um cara que nós tínhamos que era um ícone no mercado, que chama-se Carlos Silva. O resto não tinha história de grande líder. Vamos pegar aqui, ó, César Pimenta, não tinha história no marketing de rede. Era bom, porque já tinha um DNA bom. Jubiraci, bom, mas nunca tinha visto marketing de rede. Só, não tinha mais ninguém. Vanderlei Paz nunca foi um grande líder de outras empresas. O único que veio com uma história foi o Carlos Silva. Aí, nós crescemos monstruosamente, outros bons líderes, não estou nem falando em grandes líderes, bons líderes vieram para a UP. Né? E a UP cresceu mais ainda, naturalmente, eu não estou desfazendo dos grandes líderes, vieram crescer. No momento em que nós perdemos a nossa maior característica, que é de formar pessoas simples, foi porque nós ficamos encantados no fulano, no beltrano, no ciclano, que chegaram aqui e não jogaram loxas, não jogaram absolutamente nada, né? Ao passo que o carinha pobrinho, o simplesinho, aquele que foi formado dentro da casa, aquele que nós profissionalizamos, aquele que nós damos holofote para ele, aquele que nós melhoramos a vida dele, aquele que nós resolvemos fazer com que ele fosse crescer, tem um resultado muito e muito maior do que o Papa não sei o quê, porque o fulano que não sei o quê, porque o Beltrano que não sei o quê, né? E essa característica nós não podemos perder. E essa característica que dentro do planejamento nós vamos buscar, nós vamos investir pesado no treinamento das pessoas mais simples, profissionalizar as pessoas mais simples, fazer com que as pessoas mais simples tenham oportunidade para chegar onde esses que dizem que tem nome estão. Porque na verdade eles não têm nome, eles querem jogar num nome que eles já tiveram no passado quando ralavam a bunda na rua.
porque hoje não querem mais ralar a bunda na rua, querem viver do nome. Nós temos que formar o nosso povo. Nós temos que fazer com que aquele mais simples tenha a oportunidade de ganhar 5, 10, 15, 20 e assim por diante. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que voltar à nossa origem e construir com força, aplicar dinheiro no treinamento, na profissionalização desses homens. Não importa que amanhã ele possa sair, não importa isso, porque tu forma 100, sai 5, tu forma mais 100, sai mais 5, mas eu fiquei com 195 vezes 2. Então, é isso que nós precisamos fazer, meus amigos, e é isso que nós vamos dedicar agora. E para encerrar, dizer a vocês o seguinte: amo mais as mulheres aqui do que os homens, mas amo todos vocês. E diria o seguinte: vocês não imaginam o que esta empresa me dá de motivação, me dá de alegria. Eu discuto muito com a Lelê quando ela quer que eu trabalhe menos, quando ela quer que eu tenha mais lazer, quando ela quer que eu diminua o meu ritmo. Eu digo assim: Lelê, enquanto eu ficar em pé, enquanto eu tiver o meu raciocínio lúcido, enquanto eu continuar barriga de tanquinho, né? Enquanto eu continuar com força, se eu parar eu morro. Então eu não posso parar, porque o meu divertimento, o meu amor, a minha vida é esta empresa, é vocês, é o crescimento, é a alegria de vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Lapidando Diamantes.